O episódio 13 começa com cenas entre o passado e o futuro, eles fazendo o mesmo caminho para o elevador para acessar o quarto secreto. O avô da Hong grava o caminho e como entra no quarto. Então a família da Hong também faz o mesmo caminho e descobre que o quarto está vazio e que tem algo que foi removido recentemente. Quem removeu? Será que foi a mãe de secundário? Será que descobriram antes? Ou será que foi a pessoa para quem o vovô da Hong mandou o vídeo? Porque ele fez o vídeo para alguém, eu acho. A tia da Hong enfrenta a dona perguntando aonde o dinheiro está. Ela fala que não sabe e que eles já estão brigando por causa de dinheiro. A tia da Hong fala para ela sair da casa e ela diz que não pode ser expulsa assim e que tem leis que defendem que ela fique na casa. O pai da Hong fala que não se importa, que eles vão voltar e aí vamos ver quem aguenta. Eita. A Hong vai direto para o quarto do avô e procura a caneta para ver se ele gravou alguma coisa. E ele gravou. Enquanto ele fala, passa cenas do velório com o enterro dele. Ele fala que está cheio de arrependimento, que sente muito porque ele pensou só em juntar e proteger o dinheiro dele todo esse tempo, que gostaria que todos soubessem que ele se arrependeu e que ele tem o desejo que os membros da família vivam de uma forma diferente da dele. Diz que ama todo mundo e pede desculpas. No velório do vovô, a Hong fala sobre a complexidade do funeral. Fala que todo mundo faz as coisas e depois vão para casa. E que, no caso dela, ela ficaria ali sozinha. Ela diz pro Baek que ele sabe que os 3 meses que o médico deu já acabaram e que ela poderia morrer a qualquer momento. Poderia ser hoje e a família dela teria que lamentar novamente mais uma morte. O Baek fala, é com isso que você está preocupada em ver sua família lamentar mais uma vez? Ela fala que não. Ela continuava pensando que queria viver apesar de tudo. E o Baek não aguenta e começa a chorar. Deviam mudar o nome para Rei das Lágrimas, porque esse bichinho chora mais que todos no drama, viu? Até mesmo mais que a Hong. A gente descobre que quem pegou a grana do quarto secreto do vovô foi a dona. Ela leva o secundário para poder ver o dinheiro. Como que um cara me faz um quarto secreto, que no caso é secreto, ou seja, para ninguém saber, e deixa um vídeo mostrando onde fica o caminho do quarto. E simplesmente decide deixar o vídeo em algum canto da casa para qualquer um meter a mão e descobrir. É dose, viu? O pai da Hong agradece ao pai do Baek pela estadia. Eles estão bebendo, então chama o Baek para participar. Mas o Baek ele recebe uma ligação da Alemanha e vai conversar com os pais e explica que é difícil operar a Hong, mas que eles podem tentar destruir as células do tumor com uma ultrassom de alta intensidade. E conta que eles tiveram um caso de sucesso recentemente com esse processo. E aí o pai da Hong fica todo feliz, falando que ela tem que receber a notícia, mas o Baek fala, no entanto, corta a cena e mostra todo mundo feliz que a Hong vai conseguir operar. Todo mundo parabeniza ela, ela fica meio desconfiada com tudo, mas acredita nas palavras do Baek. E volta na cena do Baek falando que, no entanto, se ela for operar, ela vai perder as memórias de longo prazo que ela tem. Ou seja, o drama vai fazer a Hong esquecer o Baek. Aqui sou eu, tá, gente? É minha teoria. Aí talvez o boy vai sofrer a rodo nos episódios porque ela não lembra dele e pode terminar o drama assim, dela realmente não sabendo quem ele é, pra talvez, coloque um talvez aí, ela lembrar dele nos episódios extras que estão falando que vai vir. Eu, sinceramente, pessoal, eu não gosto dessa pegada que os dramas têm de esquecimento dos personagens. Me estressa um pouco. Talvez ela termine o drama não lembrando quem ele é. Pode ser que talvez nesses episódios extras ela acaba se lembrando dele, né? Ou talvez no próprio final do drama. Tomara que não seja assim, no episódio final. Ela lembrar dele e terminar o drama. Tipo, não iremos ver além disso. Igual o que aconteceu em A Business Proposal, Pretendente Surpresa. Eu não queria que acontecesse isso. Eu desanimei um pouco depois de talvez ter esse esquecimento. A vantagem de dropar o drama tá grande. Dropar, para quem não sabe, é largar no meio do caminho. Dropar também é usado muito em jogos. Quando o jogador de um jogo deseja se livrar de algum item, ele dropa. Então a gente usa esse termo também no mundo das dorameiras. E isso é muito bom para vocês, né? Que estão acompanhando e não querem que a personagem morra. O Baek diz que é o único caminho porque ela está sem tempo. Então o pai dela pede segredo para ele, porque caso ele venha contar a ela sobre o efeito colateral, talvez ela opte por não fazer a cirurgia. Então eles entram no acordo ali de não contar. O Baek encontra a Hong chorando e ela fala para ele não se preocupar porque é choro de felicidade, porque fazia uma eternidade que ela não se sentia tão bem. E o Baek consola ela. No dia seguinte, eles decidem passear juntos, então eles têm momentos felizes, só para quando ela esquecer a memória ser o fim pra gente.
Ela conta que precisa contar 3 coisas para ele que ela meio que omitiu. Ele pergunta o que é. E a primeira ela fala que o MP3 que ele achou na época do colégio era dela. Ele fica sem acreditar. Ela mostra a aliança para ele e fala que vai retirar o pedido de divórcio. Ele fica emocionado e fala ao mesmo tempo: se um dia você acordar e não gostar de mim, você não pode voltar atrás. Aí já dá claramente para entender que, né, com certeza ela vai perder a memória e vai sobrar justo pro boy a parte do esquecimento. Temos cenas da mulher do irmão da Hong, que agora, né, evoluiu, não é mais ex, enfrentando a mãe dele e ao mesmo tempo sendo sincera, porque ela chama a senhora de mãe e a senhora fala para não chamar ela fala: eu queria continuar chamando porque você é a primeira pessoa que eu chamei de mãe, assim na lata. Elas conversam isso com a irmã do Baek presente e aí depois ela vai fofocar para as amigas que estão pintando unha com bálsamo. Nisso, a Hong aparece, elas parabenizam a Hong pela cirurgia. A Hong pergunta sobre o porquê de pintarem as unhas com bálsamo e explicam que se você pintar as unhas com bálsamo e elas ainda estiverem coloridas pela primeira neve, seu primeiro amor se realizará. E aí uma das mulheres fala que ela faz isso porque o Baek é o primeiro amor dela. A Hong fica meio enciumada e pede para pintarem as unhas dela também. Ela encontra com o Baek e comenta sobre isso e fala que queria ver o primeiro amor dela. O Baek, com ciúmes, descreve ele mesmo, porque ela tinha contado sobre a pessoa, mas não tinha falado que era ele. Ela só comenta como conheceu e como ela se sentiu. Ele não sabe que a Hong se apaixonou por ele quando eles trabalhavam juntos. Ele xinga ele mesmo falando: aquele desgraçado. Ela fala para ele não xingar o primeiro amor dela e ainda diz que queria que a primeira neve viesse mais cedo esse ano e sai andando. E o Baek fala: você sabe que você pegou meu anel, né? Seu primeiro amor não deveria se tornar realidade. Isso vai complicar as coisas. O secundário comenta com a mãe dele sobre uma empresa que apareceu recentemente na lista de investidores. E ele, ao que tudo indica, assina um contrato para gerenciar essa empresa. O Baek fala numa cena que o secundário lhe mordeu a isca e está usando o fundo secreto que eles pegaram do vovô. Vocês lembram que o Baek disse que ia usar o mesmo esquema que ele usou? Tá dando certo, meu. O antigo secretário do Baek também está envolvido no esquema. O Baek fala para ele poder informar o secundário sempre, para que ele se sinta ansioso e compre mais ações. O amigo do Baek, o advogado, diz que uma vez que tenham provas concretas, eles podem acusar ele de desvio de dinheiro, má conduta e violação. A tia da Hong encontra com um homem que mora no vilarejo do Baek. E ele diz para ela que tinha uma coisa para dar a ela, só que ele deixou em casa. E pergunta se eles podem se encontrar à noite. Ela diz que sim, toda boba, pensando que ele vai falar alguma coisa sobre os sentimentos dele para ela. Chega à noite, os dois todos arrumados, e o boy tenta dar para ela o que ele queria dar. Ela atrapalha ele, pensando que ele vai confessar seus sentimentos, e ela fala que não pode, no caso, aceitar os sentimentos dele porque ela vai embora. Só que o que ele tinha para dar era um envelope, e ele entrega. Ela pensa que ele escreveu uma carta para ela, e quando ela vira, tá escrito "Meus pêsames". Era, na verdade, um envelope com dinheiro de condolências. Se você é novo no mundo dos doramas, aqui vai uma aula rápida. Essa tradição é chamada de choinga, dinheiro de condolências. O dinheiro é dado como um sinal de condolências, e a quantia varia de acordo com o grau de proximidade com o falecido e a família. Se for muito próximo, mais dinheiro. Se não for, menos dinheiro. É uma forma de ajudar a aliviar o peso dos gastos com o funeral. É amplamente praticado por lá e existem até envelopes próprios para a ocasião. Voltando ao drama, ele dá o dinheiro para ela e fala umas palavras de consolo, ela chora e ele dá um lenço para ela e vai embora. Ela fica com o lenço dele chorando, tadinha. A família senta para ter uma conversa e o irmão da Hong decide ficar por ali até encontrar um lugar em Seul. Ele diz que quer sair das 2 rodinhas que ele tem na vida dele, que no caso são a mãe e o pai. E ele diz que quer removê-las e ficar de pé com os próprios pés. Que orgulho dele. Os pais não gostam muito, mas aceitam. A Hong também não decide voltar para casa e fala que quer ir para o apartamento que o Baek tem em Seul. Ela inventa um monte de desculpas, mas a mãe dela saca que é porque eles querem ficar um tempo sozinhos. E o Baek afirma embaixo, ele também diz que quer isso, porque ele quer passar um tempo sozinho com a Hong. A empregada lá que trai os 2 lados, ela descobre que a Hong vai fazer uma cirurgia que pode salvar ela. Ela avisa para a mulher do irmão da Hong que a velha sabe que ela tá com a família agora.
Ela pergunta por que dela ter voltado e ela diz que foi pela consciência dela, porque o boy foi o único que amou ela de verdade. Nisso, a empregada conta os babados pra velha e quem ouve que a Hong vai fazer uma cirurgia, sim, o secundário, e ainda descobre que eles vão para a Alemanha na próxima semana. A mãe da Hong conversa contando que elas eram como cão e gato durante muito tempo e que agora ela se sente desconfortável de tratar a Hong tão bem assim do nada. Ela diz que se sente culpada e arrependida. A Hong diz que do jeito que está, tá ótimo, porque ela também ficaria desconfortável. A mãe dela diz que quando ela voltar da Alemanha, as duas irão se aproximar aos poucos. Mas o ranço dessa mulher ainda não passou. Desculpa, gente. A Hong se despede do Paul. A mãe do Baek solta a frase, vamos nos encontrar novamente. E aí o pai do Baek, junto com o pai da Hong, se olham do tipo, acho que isso não vai acontecer, porque ela vai esquecer. Baek chega no prédio com a Hong e a vizinha fala, olha, se não é o solteiro do 11º andar. A Hong olha, chega perto dele, abraça o braço dele e diz, ele não é solteiro, eu sou a esposa dele. A mulher pergunta se eles se casaram recentemente e o Baek diz que sim, com o maior sorriso bobo de felicidade. Só de pensar nesse negócio do esquecimento eu fico até tiltada. Cena fofa dos dois passando na sua timeline. Porque o drama gosta de deixar a gente nas nuvens para depois tacar a gente num poço com fundo bem extenso sem mola para poder voltar. O secundário encontra com Baek e eles conversam a sós. Ele diz que descobriu que a Hong vai fazer uma cirurgia na Alemanha. Ele diz pro Baek que não precisa se alarmar, porque ele está feliz pela Hong, afinal de contas ele tem sentimento por ela. Ele pede pro Baek cuidar dela e o Baek pergunta se pode sair, e ele sai andando. Aí o secundário fala, eu descobri que tem um efeito colateral essa cirurgia, e pergunta se ela sabe sobre. Ele diz pro Baek se certificar de manter a boca fechada pra Hong para ela poder fazer a cirurgia. Eu vou dar meu pitaco aqui, ninguém pediu, mas darei. Acho muito injusto ninguém contar pra Hong que ela pode perder a memória. Espero que alguém seja decente o suficiente para poder contar, porque cabeças irão rolar. A menina precisa saber os riscos que ela corre, gente. Que bando de gente louca. Se eu fosse a Hong, se minha memória voltasse, eu não falaria com ninguém mais. A Hong conversa com a secretária sobre os preparativos para o Natal. Elas estão passeando pelo shopping quando de repente começa a nevar e no meio dessa neve o Baek surge, lindo com aquele sobretudo. Ela fala que está nevando em pleno outono e ele responde, você queria ver a neve mais cedo. Seu desejo se realizou. Aí ela toca no assunto do primeiro amor dela que se realizará. Ele fala, eu acho que essa neve não é pra isso. Ela pergunta por quê e diz que aposta que vai se realizar o primeiro amor dela. Ele num ciúminho pergunta, quem diabos é ele? Por que você tá tão obcecada por isso? Ela diz que não ia contar pra ele não ficar arrogante demais, mas decide contar o segundo segredo. E conta que é ele. Ele demora pra processar. Quando ele processa, ele se toca e fica todo bobo. O pai do Baek conta pra mãe dele que a Hong é capaz de perder a memória e o irmão dela que está com eles ouve tudo. O pai da Hong fala pra mãe dela e a mãe dela começa a chorar. Essa cena, ela me emocionou um pouco, porque por mais que ela não seja o exemplo de mãe a ser seguido, ela é mãe. E é sempre triste ver uma mãe sofrendo pelo seu filho. Então nessa cena ela conseguiu me comover um pouco. A gente vê os protagonistas indo para a Alemanha e quem vai atrás? O secundário. O Baek pede para ela contar o terceiro segredo, porque só faltava esse. Ela disse então que o guaxinim nunca existiu. Ele disse que ela conseguiu enganar ele por 4 anos. Na hora que ela entra para fazer a cirurgia, o Baek diz que tem algo a dizer e ele finalmente conta que ela pode perder a memória, graças a Deus. Eu pensei que ninguém ia contar pra ela. Ela fica meio nervosa e diz pra ele que ela tá fazendo ela escolher o mal menor, que no caso é perder a memória. Ela diz que vai fingir que tudo isso foi um bom sonho e sai andando. O Baek vai atrás dela e fala pra ela não fazer uma escolha, não pensar e só escutar ele. Ele diz, apenas viva, só viva, por favor. E assim termina o episódio 13. O epílogo é o Baek gravando um vídeo para quando a Hong acordar e não lembrar dele. E ele fala coisas bem emocionantes como, não se preocupe, seu marido vai contar tudo o que sabe sobre você. Ele chorou, gente, não tem como. Eu automaticamente choro também. E ela está no quarto dormindo enquanto ele grava. Então eu acho que ela provavelmente irá ver essa gravação e irá lembrar. Oremos para que sim, porque senão eu vou ficar maluca. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Deixe seu feedback nos comentários, bora fofocar. Deixe seu joinha no vídeo para poder chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para fazer parte dessa família linda e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!